SpongeBob Pandemic, a tripofobia em Bob Esponja, do canal do Euripe. Euripe a gente já reagiu algumas vezes em live, acho que mais duas, acho que duas vezes só. Mas ele demonstrou um cara bem interessante de ver os vídeos. Ele traz umas coisas bem, eu não diria underground, mas são bem estranhas e de um nicho bem específico. Mas eu gostei das últimas vezes, eu não conheci o canal dele, conheci em live. E eu acho que dessa vez que a gente vai assistir mais alguns vídeos dele, vai ser interessante igual. Caralho, ele lançou um vídeo há 1 hora atrás e a gente tá perdendo. Que isso? Eu escolhi esse pra ver em live porque envolve tripofobia. E eis aqui quem fala com vocês tem tripofobia. Eu sei que é meio. Todo mundo. Não sei que todo mundo fala, né? Ah, eu tenho tripofobia, mas eu realmente tenho, tá ligado? Eu realmente. É muito estranha a sensação de ver aquelas imagens. É muito desconfortante, muito, muito. Então, então, eu tô com medo do que me espera, porque daqui é o único vídeo de terror real que a gente já viu em live que pode me causar um desconforto. Ai, ai, tô com medo dos buracos. Ah, pronto. Vídeo de medo, vídeo de medo. Medonho. Eu tenho Gunnerfobia, caralho. O cara odeia o jumentinho, então. Ele olha pro jumentinho e começa a tremer de medo. Medo, vai ter jumpscare? Será que vai ter jumpscare? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Fala pra mim. Vai ter jumpscare? SpongeBob Pandemic é uma série feita dentro do TikTok e eu tô extremamente Puta, já me começa ruim já, né? Puta merda, já começa ruim. Já começa naquele speak do TikTok, cara. O áudio tá bom? Me digam, o áudio tá bom? Vocês estão ouvindo ele direito? obcecado por ela. Essa história tem o universo alternativo mais criativo que eu já vi pra um Mais desenho. criativo? Fudeu então, imagino pior. Ah, mano, eu sou Isso boto porque, à primeira bonequinho, vista, a velho. infecção de um vírus é algo super comum. Mas e se ao invés de um vírus, a gente tivesse a infecção de uma fobia? É exatamente essa a premissa de SpongeBob Pandemic, o vírus da tripofobia. O terror já começa, né? O terror começa já aí, né? Começa no. Cara, 24 segundos já tô me tremendo de medo, não sei vocês. Antes da gente ir direto pra história, eu já preciso falar uma coisa pra vocês. Fala pra mim, fala pra mim. Exata hora que Tá bom o áudio? Obrigado, eu tô me esse vídeo tá indo pro grato. ar, também tá sendo lançado a minha parceria oficial com a loja. Agora, tu pode Ah, mas escolher não, se tu tá não, querendo não, descer não. uma ou Começou uma a banda divulgar Medicad, canal. a gente Quando a loja ia fazer camisa do Nicomens, aí eu deixo esses ads passando, velho. Toda vez, mano, todo mundo tem camisa na loja, porque a gente não, velho. todas essas estampas estão sendo lançadas com um desconto exclusivo. Compre 2 camisetas, Mano, leve não, um não brinde foi, não feito passou por um ainda. vírus aleatório na feira do Pronto. biquíni. O que de certa forma é verdade. Só que a gente não pode tirar o mérito dessa série por conta da genialidade dos Camisa do Nicomens seria foda, não é, velho? Imagina, velho. Mano, imagina a camisa do Nicomens, tipo, aí tá escrito é Jack e uma setinha apontada pro lado, tá ligado? Mano, imagina essa camiseta, velho. Com foto do Ryan Gunner sai fora. A música do Bully do nada. Ô, eu tô jogando Bully agora, eu percebo como o OST é. Eu não lembrava que. Eu só lembrava que era boa a OST, mas eu não lembrava que era muito boa. E genial a OST de Bully. Eu tô com as músicas na cabeça, velho. do seu criador. Tem que ter com arte própria. Essa série Tem, tem que ser o bonequinho da live. Ou além. Pode ser além ou o bonequinho da live, né? Da foto de perfil. No caso é eu. Pode ser um dos dois aí. inteira A gente faz uma versão I am Gunner dele. é uma Eu peço grande pra um artista. carta de amor pro seriado original de Bob Esponja, cheia de referências. E o vírus que ataca esse universo não é algo totalmente distópico do desenho, como acontece em My Little Worms. Cara, My Little Worms. O que é isso? A gente não tá trabalhando com algo que foi Quem vai pagar o My Little Worms pra gente ver em live? enfiado nesse universo. A gente tá vendo uma infecção do vírus esponja. O vírus esponja não tem uma origem exata, mas nos jornais da fenda do biquíni é teorizado que ele Essa música é muito boa, velho. Nossa, mano. venha do próprio Bob Esponja. Na Devem moral, vir velho, eu queria, tipo, que a OCT de Bully tocasse na vida real, tá ligado? Eu estivesse andando na rua e começasse esse barulhinho.
Eu entro uma perseguição, sei lá, e começa a tocar aquela música quando você quando tem um inspetor correndo atrás de você. Nossa, velho, é muito bom, velho. Que ele é o paciente My Little Gunner. My Little Gunner, caralho, que foda. Eu tenho medo do My Little Gunner. É real. Eu tenho medo, só ver o fandom. zero dessa infecção. O My Little Pony normal já dá medo, imagina essas outras vertentes aí de terror. Caralho, pera aí, qualquer frase que ele disse? Tendo em vista que ele é o paciente zero dessa Ah infecção. tá, que susto. Pelas ruas Eu entendi, eu entendi. E essa é maior, o maior apocalipse da ficção. Eu fiquei, caralho. da Fenda do Biquíni, as pessoas só comentam sobre a desgraça que aconteceu com Bob Esponja. Um dia, ele tava normal como sempre. De repente, de uma noite Agora a música Silent Hill. pra outra, ele apareceu assim nas ruas. Com Que bosta, velho. Ainda que nem ataca uma muita trifobia. dificuldade por conta do estado da sua língua, ele consegue pedir ajuda, mas ele foi ignorado por todo mundo. Ninguém queria ficar perto dele. O Bob Esponja morreu nas ruas da Fenda do Biquíni, enquanto todo mundo olhava pra ele como se ele fosse um monstro. O Patrick, Era pra levar a sério? Eu não tô entendendo. Acho que é piada. quando viu seu amigo sendo tratado daquele jeito, se enfureceu. Ele O do Bob Esponja depois de Guna pra Fur. Não, Bob Esponja, até tu. Até tu, velho. Caralho, olha o que acontece aí quando vocês clicam em link de hentai de fur na live. Olha o que acontece. teria carregado o corpo do Bob Esponja Vocês ficam assim, tá ligado? até a sua casa e deixou ele lá dentro. Isso tudo aconteceu pela manhã, e durante o dia O quarto dele é muito foda, né? Tem um The Last of Us aqui na TV, um bagulho do Batman. o Patrick teria notado alguns buracos crescendo no seu corpo. Quando a noite enfim caiu, o Patrick já estava totalmente tomado pelos orifícios. O Patrick tinha se tornado o paciente 1, e a partir do dia 2 era determinado estado de calamidade na Fenda do Biquíni. O Bob Esponja não estava doente, ele estava infectado com algo que qualquer um podia contrair. É tripofobia assim que funciona? Não sabia que fobias eram assim. Era tipo uma contaminação, tá ligado? Se você tem lá aquela do palhaço, aquela fobia do palhaço, você encostar na outra pessoa, ela também fica. Ela também pega essa fobia, eu não sabia que era desse jeito. Se você é homofóbico, se ela você encosta em alguém, ela também vira homofóbica, é isso? É tipo do mago do Velho Testamento. Acho que porque é clorofobia. Clownfobia, deve ser isso. Pô. Deve ser isso. É tipo Gunnerfobia. Pegou, né? Agora vai ser um bagulho da live, né? A Gunnerfobia. No Acho que dia é 2, esse. várias Deixa eu pesquisar clorofobia aqui pra ver o que aparece. Ah, é. Col... Como que lê essa palavra? Não sei. Courofobia. Corofobia. Mas dá certo. pessoas na Fenda do Biquíni O Matt escreveu ali certo. É desse jeito aí. Corofobia. Assim. Mano, quer dizer que se o Gunnar encostar numa pessoa normal, ela pode infectar a outra? PQP? É, mano. Quando um Gunnar encosta no outro, aquele que foi encostado há de virar Gunnar. Esse é o jumentinho. Olha, pega o jumentinho, por exemplo. Ele não era Gunnar. Aí ele clicou no link do Furry. Ele virou. Agora ele é Gunnar, tá ligado? Ele também dá pra passar a fobia virtualmente, tá ligado? Toma cuidado com os links que vocês clicam. Claro. Clorofobia, medo de detergente. Eu ia fazer essa piada. Ia fazer clorofobia, fobia de cloro, hahaha.
Tem que lançar o vídeo sobre essa lore. eles já estavam infectados. Bora fazer a próxima média do Nate e fazendo um vídeo de terror sobre a, sobre a gunnerfobia. E sobre isso, eu tenho uma teoria. A série não explica como a infecção aconteceu do dia 1 pro dia 2, mas eu acredito que depois de deixar o corpo do Bob Esponja em casa, o Patrick ainda continuou seu dia normalmente. Com isso, ele eventualmente entrou em contato com Caralho, ó, todo mundo aí. vários Cara, cara, tem todos os personagens do Bob Esponja, todos. outros peixes da fenda do biquíni, elevando mais ainda a infecção. A única coisa relevante ainda pra ser citado dia 2 é que o seu siriguejo tá desaparecido. A única coisa que encontraram durante o surto foi o seu casco. Ah, da hora, meio nóis isso daí, né? E assim, a gente chega no dia 3. É nóis. Dia 3. No dia 3, a Sandy já vai estar tentando fazer uma cura pra esse vírus. Dentro da sua casa, que é praticamente uma fortaleza, dois personagens Já evoluiu bastante, né? Tipo, 2 minutos de vídeo já evoluiu mais bastante a história. conseguiram se abrigar fora ela. O Eu achei a obra. Tô achando a obra com um time meio rushado assim de início, né? Larry Lagosta e o Lula Molusco. Esses dois precisavam ficar cuidando Medo, a luz tá desligada. É verdade, todo mundo apaga a luz. Todo mundo desliga as velas. E tem que assistir esse vídeo no escuro, trancado no quarto. E só isso. dando a volta na casa, avisando se havia alguma horda chegando. E bom, fazer uma cura de algo desconhecido é extremamente difícil. Não é à toa que a Sandy Eu não tá desliguei. Boa. Todo mundo faz que nem um jumentinho. conseguindo. Dentre as suas falhas se passa muito tempo. Tempo suficiente pra uma horda chegar até a casa dela. Já desligou, Nico? Já desliguei. Tô no escuro. Só eu e as sombras. Dá pra notar no meio da horda uma silhueta conhecida. A senhorita Puff tava no meio dessa horda. Caralho, a Ela senhorita já tá Puff. infectada. E é dito que quando essa horda chegou na casa da Sandy, eles conseguiram quebrar o vidro da casa dela. Mas felizmente, o Lula Molusco, a Sandy e o Larry conseguiram conter essa horda. Lembrei a lambada pra não acender quando senti medo. Quebrei a lambada pra não acender quando senti medo. Ah tá, lâmpada. Agora. Boa. E a senhorita Puff foi morta por Larry Lagosta. Isso mesmo, todo mundo quebrando a lâmpada. Olhem pros seus tetos. Vejam a lâmpada e jogam um martelo nela pra luz ser quebrada. Ou seja, se a Sandy em algum momento conseguir criar uma cura, a senhorita Eu quebrei o teto também. Puff e Quebrem o teto, todo outro mundo quebrando o teto, infectado vamos que quebrando. não vão mais ter volta. O corretor me trollou. Eu demorei pra entender. Infectado morreu de vez. Mano, você vê porque isso daqui é um meme do caralho, tá ligado? Olha quem fez, ó. Olha essa letrinha aqui. Tinha que ser russo, né? Tinha que ser russo uma coisa dessa. Que isso? Que daqui? Que isso? Que bagulho tosco, mano. Eu jurei que eu ia entrar e, tipo, sentir uma... sentir pelo menos um arrepio por conta da fobia, mas nem isso. E aí é as crianças ruas do Divertidamente. É incrível, né, mano? Como as crianças russas são divergentes, né? Como que... Como elas criam as piores coisas do mundo, velho. E a gente tem que ficar assistindo essas coisas aqui. Esse barulhinho de Silent Hill é tão nostálgico. Nessa parte, a série nos conta o que os outros personagens do desenho estão fazendo em meio a esse caos. O Plankton, com seu conhecimento e tecnologia, simplesmente reconstruiu e transformou o SpongeBob em uma armadura exoesqueleto para proteção própria. Um personagem que eu não achei que fosse aparecer nessa história é o Doodle Bob, ou Rabisco, como ficou conhecido no Brasil. Eu acho sensacional esse personagem ter sido incluído nessa história, porque desde o seriado original, eu sempre achei ele extremamente bizarro e assustador. Enfim. Ele é meio... Mano, esse personagem aqui, ele é meio nóia, né? O pior que esse personagem aqui é muito foda, velho. O Rabisco Rabisco. começou uma rebelião na fenda do biquíni. Rabisco é o God, E a ele é muito rebelião God, contra o velho. Netuno. Netuno é o rei dos mares, equivalente a Jesus pra fenda do biquíni. E vendo a praga que se alastrou Ele pode fazer qualquer coisa. Pior que é verdade. Ele é tipo o Luffy do One Piece. Ele é tipo o Luffy do One Piece levado ao extremo. pela fenda, o Netuno
Caralho, que frase linda que foi essa. não fez nada. Rabisco é mais assustador que toda essa fanfic aí. Então, pior que é. Isso enfureceu o Rabisco. De alguma forma que vai ser explicada mais Eu devia ter botado o episódio do Rabisco pra gente assistir do que essa fanfic nojenta. pra frente. O Rabisco derrotou o Netuno e prendeu ele. Caralho, chat. Rabisco se tornou o novo rei dos mares. E o Chat, Netuno tá na chat. cadeia. Sandy e Lula Molusco estão Por que o Lula Molusco tem uma bundinha? Que é isso? vagando por aí. Lula Molusco é fanboy? Fanboy? Lula Molusco é fanboy? É isso, chat? Ainda tentando encontrar um novo lugar pra chamar de base e conseguir desenvolver uma cura. É dito que a Sandy e o Lula Molusco estão fechando forças com o Plankton. Querendo ou não, as pessoas mais inteligentes da Fenda do Biquíni são esses dois. Eles se juntaram pra um bem maior. Do rádio que eles tinham, o Plankton pede pra que a Sandy vá pro balde de lixo com todos os sobreviventes que ela conseguir reunir. Segundo ele nunca teve tão perto de arranjar uma cura. Ele precisa que ela vá pra lá, porque ele quer mostrar algo que, segundo ele, vai deixar ela em choque. E assim, os dois partem em direção ao balde de lixo. Mas espera! Não tá faltando alguém? O Larry Lagosta tava junto com eles, mas desde que a casa da Sandy foi destruída, ele sumiu. Depois que os infectados Ué, mano, morreu, mano. invadiram a Mataram. casa da Sandy, o Larry matou a maioria somente com seus punhos. Ele Que não isso, né? que conseguiria sair por aí batendo dos infectados. Ele não precisava mais ficar escondido. E assim ele fez. Ele saiu vagando por aí. Mano. Pô, na moral. Esse é eu. Esse é eu. Que isso, mano, ele tá meio guts, né? Ele tá meio guts. E matando os infectados que ele Caralho. encontrava. Ele inclusive perdeu um dos seus braços no processo, mas ele tá bem. A Fenda do Você não, nós. Biquíni tá um completo caos. E em meio a esse caos, o Larry acaba se encontrando com Caralho, será que é o final que o Kentaro Miura quis escrever pra Berserk? aquele Será parente que era chato tudo no final era toda essa história sendo contada? do Lula Molusco e amassa o coitado. Pois é. Vocês se lembram do Rabisco e da rebelião dele? Ele meio que tá capturando qualquer Olha que shed, ele bate com o braço dele que foi arrancado. não infectado. E durante Pô, esse daí é tipo inimigo mais fraco de Dark Souls. É esse bicho aqui, tá ligado? Inimigo mais fraco de Dark Souls. essa ronda que ele tava fazendo pela Fenda do Biquíni, ele encontrou o Larry Lagosta. E como é de se esperar, ele prendeu o Larry. E bom, meus amigos, o próximo vídeo da série vai mostrar como esse vírus funciona, como ele se desenvolve na pessoa infectada. Durante esse vídeo, a cobaia vai Léo é o melhor daí. É melhor do que no desenho, ser então. esse rapaz chamado Fred. Incrivelmente, o Larry no desenho não faz nada. Né? Só aparece ali nas primeiras temporadas. E depois some, já vira personagem de cenário. Ele tá infectado. E daqui é Shed, é luta, Berserk. Ele daqui é O primeiro tudo. sintoma é um cansaço absurdo. A pessoa mal vai se aguentar em pé. No segundo estágio, a tua pele vai começar a ficar extremamente machucada e manchada. É dito que a tua boca vai ficar seca e os teus lábios também. Até que então você finalmente se transforma. Caralho, eu não sei vocês, eu tremi de medo aqui. Eu vou ter que parar a live porque eu acho que eu me mijei aqui. O Larry Lagosta finalmente chegou na cadeia do Rabisco. Quem tá levando ele dessa vez é o Bubble Bass. Eu vou falar o nome dele em inglês porque eu não lembro o nome dele em português. O Larry vai perguntar como é que ele foi Ai, guys, excuse me. I'm very sorry, man. Não lembro o nome dele em português, guys. recrutado para trabalhar com Rabisco. E o Bubble Bass conta que foi por causa das estratégias que ele tinha no RPG que ele e o Rabisco jogavam antes do surto. Aparentemente, eles jogavam um jogo chamado Dungeons and Sea Monsters. Ok. Nessa hora, o Rabisco aparece e solta uma frase que deixa bem explícito quais são as reais intenções dele com essa rebelião. Abre aspas. Google não existe, não é, velho. Porra, eu Hip, olha no fundo dos meus olhos. Você fez o roteiro, né, o Hip? Você fez o roteiro, não é possível. Tu escreveu, né? Tu escreveu o que tu ia dizer no vídeo. Ou tu tá falando na sua cabeça pra, sei lá, não parar a pesquisar o nome do cara ali, tá ligado? Que não é possível isso. Será que ele abriu a câmera e começou a falar de cabeça as coisas que ele lembrava? Vagabundo lendo roteiro e meteu essa. Eu espero que tu tenha gostado. Mano, eu acho que é um bloco de nota que ele fica lendo ali assim do lado, tipo, só com tópicos, tá ligado? E aí ele vai. Qualquer coisa ele inventa ali, inventa sobre a fanfic. Ninguém vai ir atrás mesmo pra dizer o contrário. Da minha casa, Larry. É muito importante pra mim que os meus servos Se for da cabeça é foda.
É freestyle. Fanfic no freestyle. Ele vai. Na cabeça dele ele vai criando a história e vai contando. Vai indo, vai indo. Eu fazia isso, velho, numa época quando eu era criança. Quando Five Nights. Nossa, que época, né? Quando Five Nights at Freddy's tava, sei lá, no jogo 2 e não tinha. E não tinha história. Não que hoje tenha. As pessoas me paravam e me perguntavam, que acontece no final? Você que manja aí. Eu começava a inventar isso, velho. Eu começava a contar a minha versão da história. Tem de tudo. Ele não fez Aí, aquela gênio. rebelião pela Quem mandou não ver Bob Esponja? negligência Mano, ele devia ter visto todo o episódio do Bob Esponja pra ter repertório pra esse de vídeo. Netuno. Ele aproveitou de todo aquele caos para conseguir Five arquitetar e Nights with the efetuar a Gunner. queda do trono de Vou criar esse Netuno. E jogo. deu certo. Mas como que um literal papel conseguiu derrotar um deus? O Larry pergunta pra ele essa exata coisa. E o Rabisco responde. O Rabisco fica até impressionado do Larry ter realmente achado que ele, um pedaço de papel, conseguiu deter o Netuno sozinho. Só que ele não fez isso sozinho. Ele teve a ajuda de uma galera. Nessa parte, a gente vai ter um Fala pra nós. fanservice absurdo. Ele teve uma ajuda do Bob Esponja das Cavernas, que apareceu no episódio Esponja das Cavernas. Caralho, ele? É, o SB. Que apareceu ter um especial de Natal do Bob Esponja. SB 129, velho. É o grande, velho. O episódio que ele. Muito bom, velho, esse episódio, velho. Que o Lula maluco volta no passado. Mano, nossa, o Bob Esponja tinha umas pérolas nessa época. Eu vou ver uma esponja inteira na live, velho. Vai ser a coisa, melhor conteúdo que eu posso trazer pra cá. O abrasivo, que seria o lado verde da esponja, ele apareceu no episódio O Lado Abrasivo e, claro, ele mesmo. Nossa, nem lembrava, Rabisco. dele. Essas 4 versões canônicas do Bob Esponja conseguiram derrotar o Netuno. Nesse meio tempo, Sandy e o Bob Lula Esponja é Molusco foda, finalmente melhor desenho já chegaram no feito. balde de É lixo. o No Gold. seriado original, o balde de lixo fica em frente ao Siri Cascudo. E na ida, a Sandy e o Lula Molusco não conseguiram evitar de passar na frente dele uma última vez. Eles fazem isso pra lembrar de quando tudo ainda era normal. Nesse momento, o Lula Molusco até cita que nunca pensou que fosse sentir falta de trabalhar nesse local. Nessa hora, eles Tem que ter os épicas nessa fanfic. Mano, eles tão botando todo, né? Tão falando do crossover. Sabe, tipo o Super Mesh. Super Mesh, o quê? Qual que era o nome? Ultimate. Super Mesh Ultimate, que botaram todos os personagens de todos os jogos. É tipo isso, velho. Daqui é o Super Smash Ultimate do Bob Esponja. digitam entrar pra ver se ainda tem alguma comida lá dentro. Já tem em torno de 3 a 4 Everyone dias here. que eles não comem nada. É compreensível eles quererem entrar. Só que de lá de dentro do Siri Cascudo tinha alguém observando eles. E nisso a o gente é Siri levado pra uma Cascudo. lembrança. Uma lembrança do Patrick. Essa lembrança se trata de um diálogo entre a Sandy, o Bob Esponja e o próprio Patrick. E aqui uma grande plot é entregue. Nesse quadrinho, Caralho, uma grande plot. Que isso? Dostoiévski vai pegar a nota dessa. por motivo, o criador colocou o diálogo em código binário. E segundo a galera É tipo Steven Universe com o titio avô. Ah, é, tem essa porra aí, né? Eu acho que eu lembro desse episódio. dos comentários desse vídeo, nesse diálogo é dito que a Sandy havia criado um Yumatone. E meus amigos, foi aqui que eu quebrei. Eu não faço a Yumatone? menor ideia do que seja isso. E pesquisando sobre isso no Google, eu não encontrei nada que se encaixasse na temática da série. Mas o ponto é, esse Yumatone foi criado pela Sandy e ela deu pro Bob Esponja comer. Nesse diálogo é literalmente um convite do Bob Esponja pra comer isso. Ela convida tanto o Bob Esponja quanto o Patrick, mas só o Bob Esponja aceita. E adivinhem, menos de 24 horas depois, ele se tornou o paciente zero do vírus esponja. Essa criação da Sandy é a causa do vírus. Agora, resta saber o que isso é de fato. Tio avô tem a vibe pura de Gunner original. Cara, acho que ele é, velho. Ele é o paciente zero do Gunner. Deram pra ele a Gunner Pill. Ele tomou. E surgiu aquele desenho tenebroso, né? Como a série é russa, eu até cogitei Fundador da cinta. É meio essa vibe que ele passa pra mim mesmo. Ele naquela van lá, velho, acontece várias reuniões malignas. que Yumatone seja algo russo, mas eu não achei nada relacionado à Rússia com essa palavra, então eu realmente não sei. Se por um acaso vocês souberem o que Yumatone significa, Ó, vamos lá. O mate deve ser de chamate. Home, casa do chamate. por favor, comenta Essa é a aí. melhor tradução que eu posso te dar. Eu realmente quero saber. Continuando, a ideia é que todo esse Gunner vídeo Pill é putaria.
Ué, sequer passou pela cabeça dela, mas o Patrick se ligou errado, disso. errado, Era errado. ele que tava observando eles de fora do Siri Cascudo. O Patrick ainda tá vivo porque ele é uma estrela do mar, e estrelas do mar têm uma regeneração muito boa. Como vários buracos estavam surgindo no seu corpo, o seu corpo começou a crescer, e agora que ele ligou os pontos e entendeu que é culpa da Sandy, ele quer vingança. Tinha Matrix, Gunner Pill, Blue Pill. É exato, é exatamente isso. O Patrick tenta atacar a Caralho. Sandy, mas algo protege ela. Com isso, ele ataca somente o Lula Molusco, mas o Plankton tava por perto. Ele havia aprimorado seu exoesqueleto e chama o Lula Molusco. Pera, mas que daqui? Caralho. Referência a o Evangelion? Plankton tava por perto. Ele Olha isso, é ele mesmo, cara. Cara, que. Eu não imaginaria que teria uma referência a Evangelion nesse vídeo. Caralho, é ele mesmo, ele de roupinha de Shinji. havia aprimorado seu exoesqueleto e chama o Patrick pra luta. E De ele Shinji tava não, por ele perto. é. Ele Ele havia tá com a roupa da Rei Anami, porque é 00 aqui. aprimorado seu exoesqueleto e chama o Patrick pra luta. O E Shinji esse é é o 01. último quadro do vídeo número 9. E esse é o primeiro quadro do vídeo número 10, provando que a sua armadura não é muito eficaz. O Patrick tava pronto pra engolir tanto E o aquele Plankton Pietro quanto o comendo. Molusco, mas algo chama sua atenção. Esse vírus trabalha de forma simbiótica, uma mente colmeia, e o seu paciente zero tava chamando. O Patrick solta o Plankton e o Lula Molusco, e o Bolha Suja salva eles de uma queda. Oxi. Inclusive foi ele que salvou a Sandy. De repente, Porque o bolha dentro do sujo, o bolha Siri sujo não ando mal? o seu siriguejo sai sem o seu casco. Pra se salvar do vírus, ele forjou um desaparecimento, pra ninguém procurar ele e assim diminuir o seu risco de contaminação. Ele se escondeu dentro do Siri Cascudo, mas quando o Patrick infectado entrou lá dentro, ele acabou se infectando junto. Ele saiu de dentro do Siri Cascudo porque, assim como o Patrick ouviu o chamado do Bob Esponja, ele também ouviu. Ele também É, mano, sobreviventes, caralho, até tem momentos ruins, os vilões se tornam heróis. tá infectado. Essa é Nessa a hora, mensagem. o Plankton tenta de tudo pra parar o seu siriguejo. Ele fica dizendo pro seu siriguejo se lembrar da amizade que eles tinham, do negócio bem sucedido que ele tinha na fenda do biquíni. Ele pede pra ele se lembrar da própria filha. Oh. Pede pra ele se lembrar de toda a história que ele construiu, mas de nada adianta. O vírus já havia tomado tudo aquilo que um dia foi o seu siriguejo. O Da Plankton hora fica de sem sair do chão de ver o siriguejo seu maldito. ex-amigo ir em direção ao Bob Esponja junto do Patrick, mas não dá pra dizer que ele não tentou. Nessa hora ele fica se lamentando, mas é interrompido pela Karen. Bob Esponja é foda demais, eu lembrei vários de EP vendo essa porra. Pelo menos isso serve, né? Essa fanfic aí. Da gente lembrar Bob Esponja dos momentos bons. Dos momentos bons. Porque, nossa, velho. O Homem-Raia. Então, nossa, o Homem-Raia é putaria de bom. Cara, Bob Esponja é genial, velho. Cada episódio, cada cena. Eu tenho que trazer pra live, tipo, as 6 primeiras temporadas de Bob Esponja. Porque é incrível. Aquelas 6 temporadas é época de ouro. Sua esposa. Ela e todos que sobraram da fina do biquíni. Guys, Mas é interrompido tem um pela Karen, tem um a sua impostor aqui no esposa. meio. Ela e todos que Tem que é esse daqui? Quem é esse cara aqui? Sim, quem que. Gente, tem um impostor entre eles. Tem daqui é um Among. Tem um Among do meio. O cara é invisível. Isso é muito bom, velho. Mano, tô com vontade de reassistir o episódio de Natal do Bob Esponja. Aquele da neve. Tô com muita vontade de rever aquele episódio. Serei o cara. E o cara que esqueci o nome dele. É o Homem-Sereio e o Michelãozinho. EP da... Não, o EP da pizza. É brincadeira de bom. É, não tem como não assistir o episódio da pizza e não ficar por uma semana cantando a música que ele canta. Esse nem o Scorsese escreve. Não mesmo, isso daí o Scorsese chorou quando viu esse episódio. Cadê ele? Porra, cadê os Gold? Cadê os Gold, sobraram velho? da fina do biquíni dizem pra ele que tem uma horda de infectados vindo pro chamado que o Bob Esponja tava fazendo. Todos os sobreviventes e ele precisam se esconder. Scorsese Os tomando infectados notas desse vão vídeo pra atender o escrever sua chamado do próxima seu obra. paciente zero e vão levar todos que estiverem no caminho.
A pizzaria Cascudo é a melhor que você já viu. Essa é muito foda, velho. Mano, o que mais me deixa impressionado nesse episódio é o final dele. Que. Ah, a gente não vai chegar a tempo, não sei o que. Como que a gente vai fazer agora? Calma aí. Sobe na pedra e vamos dirigir ela. O final é foda. Mano, tem aquela cena do Lula Molusco dele enfrentando o cara que não quis a pizza. Caralho. O cara recusando a pizza do Lula, puta. E nossa, isso é cinema, tá? Isso daí é obra-prima aquele finalzinho ali. Eu sou a mão do bobo, yeah. Você é o homem do bobo, yeah. Somos a mão do bobo, yeah. Bobo, 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 yeah. Essa é boa. O IP do chocolate. Nossa, velho, o IP do chocolate tem esse, né? Isso é incrível, velho. Eu só lembro do take dele raspando o chocolate com o dente assim. Tem episódio que ele, tipo, que ele tem que escrever uma. Que é? Não lembro. Acho que ele tem que escrever uma redação, uma história pra alguma coisa. E, tipo, ele fica. Ele não consegue, ele só escreve, tipo, uma palavra e fica olhando pra fora, vendo os outros se divertir. Tem episódio que eles entram, vão pra casa da Sandy devolver algo, só que ela tá hibernando. Esse também é muito bom. Que tem um molusco que fica seguindo eles gritando chocolate. Esse é bom, velho. Que eles vendem chocolate porque aquele ser, aquela velha que é tipo uma minhoca, sei lá o que que é aquela porra, aquele bicho. Depende daquela mulher que tá com a mãe dela tudo fino. Isso, exatamente isso. Que fazendo farol fechado, essa. Essa é a redação, é isso mesmo. O que fazendo farol fechado. Aí ele só escreve D. D. Esse é foda pra caralho. Bob Esponja tem um. Mano, eu tenho que assistir em Bob Esponja em live, velho. Pra nós rir com essas pérolas. Cara, o Gary é morto. Mataram o Gary. Que isso? Aí, ó, olha isso. A gente fomentando como o Bob Esponja é marcante, tem várias cenas. Tudo isso pra se servir de pro Bob Esponja pandêmico, pra um feed de TikTok. Saga Bob Esponja, eu falo, na moral, eu vou fazer uma saga Bob Esponja, eu não tô nem brincando, velho. É muito bom, velho. É uma coisa bem facinho de fazer, né? Dado que é bom, é fácil de se fazer. É nóis, é muito nóis. E assim acaba a temporada 1 de SpongeBob Uau! Pandemic. Essa série já tem a sua Yes! segunda temporada confirmada. E eu Yes! espero muito que ela explique algumas Yes! pontas soltas que ficaram nessa primeira. Por Let's exemplo, go! como que o Larry conseguiu se expor ao vírus e não ser infectado? Ou qual é a finalidade real da rebelião do Rabisco? Graças a Deus, Eu só quero vi uma muito saber temporada se a 1. Sandy vai E descobrir uma cura acho e que o não que ela lançou vai a temporada fazer quando 2 ela nunca. descobrir que ela é a causadora de tudo Yes! isso. Eu espero muito que o criador também explique o que é Yuma Não, Tony. E quando essa segunda não, o EP que o Gary abandona o Bob é. Nossa, é triste esse episódio. A parte do Gary na casinha lá da mulher, né? Tão interessante, mas a parte do Bob, ele procurando o Gary, botando panfleto pela cidade, dele é da música que toca. Nossa, mano, é muito bad vibes toda aquela parte dele. segunda temporada sair e ficar Não, não é de chorar, isso é de perder a alma, de despencar, velho, de lá em lágrimas. Vencemos, esclarecido, bem eu vou venceu, trazer um vídeo aqui pra graças a Deus. vocês. Eu espero que Nada contra você, Ripe. Eu gosto de você, eu gosto do seu canal, mas. Nossa senhora, que tenebroso que é isso. Será que não tem mais? Será que não tem mais? Bob Esponja Pandemic? Que aí. Bob Esponja Pandemic, eu Hip. Acho que não, só teve esse, né? Não, tem a segunda temporada. Pô, na moral, foda-se o Carnitrix, vamos ver daqui, velho. Pera aí, tem mais? Ah, não, tá, é outro, que susto. Acho que é melhor ver.
Eu ia ver outro, de outro tema dele, mas vamos ver já todo esse negócio do SpongeBob Pandemic. Achei mais fácil. É o EP que o Bob Guna acende. Tem isso, né? Tem uma parte que o Patrick tem uma parte que o Patrick acha que o Gary é simplesmente. Tem uma parte que o Patrick acha o Gary e simplesmente ignora. É verdade. E o EP que o Bob Guna pra Sandy, isso é foda. Tem isso, né? Na primeira temporada, a Sandy é introduzida como um interesse romântico do Bob Esponja. Obviamente, isso é esquecido. Mudaram o foco disso. Infelizmente, eu gostava até dessa pegada. Quando for assistir o filme, me avisa. Ok, Mafer, eu te mando mensagem. Eu te chamo. Patrick da primeira temporada, ele é resenha pura. Então, infelizmente ele sofre com o famoso termo, né? O famoso termo famigerado, a flanderização, né? Ele se torna. Ele se torna só o estereótipo do que ele é. Infelizmente, mas ele é um puta personagem. Até ali a sexta, não lembro até qual parte que fica. Qual temporada é boa ainda de Bob Esponja. Uh-uh. Pra mim, o mais engraçado é o Patrick. Então, o Patrick leva muito. O Patrick leva muito. Ele dá muito destaque pro Patrick nessa primeira temporada. O favorito, sei lá, ó. Deve ser, sei lá, o Lula Molusco, provavelmente. O Patrick é genial. Todos os personagens ali dessa primeira temporada são geniais. É o carinho que o Steven Hillenburg, acho que é esse o nome dele, não lembro, botava era de outro mundo nesse desenho. Era muito engraçado, muito bom. Muito bom essa primeira temporada de Bob Esponja. Depois que o Bob vira inspetor, alguma porra assim. Aí o Patrick foi usando uma casquinha de sorvete. Nossa, isso é muito bom. Nossa senhora, isso é muito bom. Meu Deus do céu, eu vou desmaiar. Isso é muito bom. Caralho, eu não lembrava desse. Isso é muito bom. Aquele vira inspetor. Eu não lembro exatamente o que é, mas eu lembro deles investigando algo e o Patrick bota a casquinha na cabeça. Tem um episódio Secos e Molhados, né? Em Secos e Molhados, é esse? Não, Pintores Molhados. Não tô com Secos e Molhados é a banda, porra. Pintores Molhados. Aquele episódio que eles vão pintar a casa do Sirigueijo, que é genial também. Mano, teve uns dias aí que tava assistindo Bob Esponja na Pluto TV. Tem, na Pluto TV tem. Na Pluto TV sempre tem esses bagulho. Mano, vamos ver já. Vamos ver a continuação, né? Não adianta parar no meio. Foda-se o outro vídeo do. A gente viu o vídeo do Ben 10, mas foda-se. SpongeBob Vamos, Pandemic vamos ver essa segunda parte aqui, né? Ai, ai. Ai. Tô com medo. Tô com medo. Vão estragar meu Bob Esponja. Ai. Oi. Sei lá. Vamos ver a segunda parte. Não precisa introduzir, né? Daqui que, vamos na minha corte. opinião, é a melhor. Não, teve um criminoso na cidade aí, o Bob Esponja vai investigar com o Patrick. Eu lembro, velho. Deixa eu ver se eu acho a sinopse desse episódio. Bob Esponja, episódio investigação. A casquinha na cabeça, sei lá. Eu não vou achar isso, é muito. Nossa, tem um episódio que eles enterram o cara, né? Vocês lembram desse episódio? Esse episódio, guys? Você lembra desse episódio aqui, ó? Olha, você lembra desse episódio aqui? Esse episódio é sombrio, tá? Esse episódio aqui é bagulho é louco. Tô mostrando na live? Tá, né? Não, tá. Você lembra desse episódio aqui? Esse é muito bom, velho. Patrick pega uma caixa, o Bob Esponja quer ver a caixa, é muito bom.
Cara, peraí. Ali. E o cara da caixa misteriosa? Esse é muito bom, velho, da caixa misteriosa. Que o Lula fica em choque, né? Querendo saber o que tem dentro da caixa e não tem nada. Hashtag deixou o Super Xandão cometa. Até o Super Xandão tremeu de medo, tremeu na base. Caixa, muito bom, muito bom. Lembrei outro da caixa, IP da imaginação. Então, eu não tava lembrando desse, da imaginação. Tem outro da caixa? Não tô lembrando. Do crítico da comida, algo assim. Isso, esse é foda, velho. Melhor AU de desenho animado junto de My Little Worms. Essas duas AUs que eu citei fazem parte do que eu chamo de Velho Testamento das AUs. Antes desse tipo de mídia se tornar a palhaçada que se tornou. Nesse vídeo eu vou tentar dar um Caralho. desfecho pra essa história. E por que Caralho, que isso, seu hippie? eu digo Nossa, botou tentar moral. dar um desfecho? Virou palhaçada isso daí, esse negócio de AU. É simples. Que isso, pô. Fala mesmo, Aparentemente, fala o mesmo. A gente puxa essa bandeira junto com você. criador dessa AU Quer dizer, eu tô desde o início do canal puxando essa bandeira. A AU é uma praga, é uma praga. Se você gosta de AU, ó, nem vou falar que você merece, nem vou falar que você merece. Nem vou falar que você merece. Será que eu falo? Deixa eu vou falar. Você merece cadeia se você gosta de AU. abandonou ela. Mas mesmo com ele desistindo, a gente ainda tem conteúdo pra ver. E eu meio que tô devendo esse vídeo pra vocês. Todo Lembrei de um EP que tinha medo do Bob Esponja, da Fenda da Pedra. Esse era bizarro, velho. Acho que eu não tinha medo da Fenda da Pedra. Mas eu ficava meio abismado, tá ligado? Eu ficava curioso, queria entender mais sobre o que era a Fenda da Pedra quando eu era criança. Eu ficava, caralho, que é isso? É um universo totalmente diferente que eu tô vendo. Eu tinha mais medo no filme do Bob Esponja, que ele desce no abismo e tem uns bichos lá. Eu tinha mais medo desses bichos aí, velho. E o armário do David Jones? Que isso, o David Jones saiu do armário, finalmente? vídeo que eu Que o Bob vai parar numa cidade estranha. Então, eu lembro posto desse, que ele perde o ônibus e ele tem que ficar lá preso. vai ter alguém pedindo continuação da série. E finalmente ela tá aqui. E relaxa que eu vou explicar tudo o que aconteceu certinho nesse vídeo. Meus amigos, Spawn Que o seu Sergei já era mesquinho, quando ele morreu foi levado pro armário do David Jones. Ah, tá. Eu lembro, esse é bom, esse é bom. Eu gosto que... Daquele lá que tem que jogar tipo um jogo de tabuleiro. O legado do jogo, já é um tal jogo de tabuleiro. Ele tem que achar um tesouro. No final o pessoal era bacana. É, então, o personagem era mó gente fina. Em ambos, né? Em ambos. E naquele abismo lá que ele caiu no filme e na fenda do episódio também. Eles eram todos de boa. SpongeBob Pandemic 2. É bonitinha a mensagem dele. Não lembro a mensagem, mas imagino que dá pra ter uma Se tu ideia do assist- que é. Realmente deve ser bonitinho. E que tu não lembra da armada do David Jones? Não, eu lembro. É que você falou David Jones, eu imaginei o David Jones, o mago. Tá ligado? Eu não. os vídeos do canal Pensei que eu tava falando do nosso David Jones. Derreti legal. Eu também achei. esporadicamente, por Também favor, derreti. se inscreve. A gente tá muito Se inscreve, todo mundo se inscreve no canal do Hip. perto do Ó, quem não se inscreveu, ó. Todo mundo, ó. Vamos lá. Ó, todo mundo, velho. Nossa, vai ter que se inscrever no canal do Hip. Deu o Hip aqui agora, vai. Ó, galera, vamos inscrevendo. Todo mundo se inscreve. Todo mundo se inscrevendo no canal do Hip. milhão. E óbvio, a Caralho, mandei muito. loja do canal. Ô, louco, nós tá agradecer viciado em muito quem pensar tem no comprado nosso e eu David quero te Jones, não é, convidar a velho? dar A uma gente tá olhada. maluco Tem no David várias Jones. estampas lá e Eu vou abrir a porta uma gata, mas vocês ficam assistindo aí. eu tenho certeza Aí ele que fala em ajuda. roupa. Se a gripe te tira do jogo. Fica aí vendo o comercial. SpongeBob Pandemic é uma série que conta a história de um Calma, universo mano, sou só um. Não, mano, que quando eu falo de inscrever no canal do Hip, eu fico louco, velho. Fico louco. Nossa, cara, todo mundo se inscreva no canal dele. alternativo onde o fundo do mar, mais especificamente a fenda do biquíni, foi atacada por um vírus mortal. E eu sei que isso Eu é sou bem inscrito do Hip, boa, Jumentinho. Mano, todo mundo se inscreve no meu canal e se inscreve só no canal do Hip, velho.
Já. Uma história sobre um vírus e um desenho animado tá bem batido. Só que o que vocês precisam ter em mente é que SpongeBob Pandemic surgiu numa época onde esse tipo de história ainda não era chacota. E outra, diferente de outras Isso é chacota desde 2012. histórias, Sei incluindo lá. My Little Worms, que é uma das minhas preferidas, nessa história a gente não tem um vírus zumbi ou uma doença. Nessa história a gente vai ter um vírus em forma de fobia se propagando. A gente não tem uma história com A. A gente tem uma história com B. Tipo, caralho. Não é tão diferente, velho. Não é tão diferente assim, velho. É a mesma coisa, só que muda um pouquinho. Isso não faz dele algo único. A tripofobia. É tipo, sei lá, quando você vê uma obra que destoa um pouquinho do seu gênero, tá ligado? Que dá um destaque, ele dá uma diferença. E você falar que é genial, que é uma desconstrução, que é qualquer coisa, que é. que vale a pena só por ter esse algo diferente. Não, mano. Se a obra não saber trabalhar com esse destaque, é um destaque inútil. E nessa altura do campeonato eu imagino Fazendo propaganda de graça, Nico. Sei lá, velho. Eu fiquei louco, velho. Fiquei louco. que todos Achei o EP da casquinha do Patrick. Manda aí o nome do EP. vocês já saibam o que é Temos que ver todos os EP do Bob Esponja, por favor, Nico. Faz de graça. Não, daí eu falo de graça. Eu amo Bob Esponja. tripofobia. A fobia de Monitor de classe. Eu acho que é isso. Ah, é esse mesmo. Esse é o Gold, velho. É esse. É verdade, é esse mesmo que ele tá. Que, que a Cera Puff bota ele como monitor e o Patrick pula na bala. Não lembro o que acontece direito, mas eu lembro disso, que a Cera Puff dá esse cargo pra ele. buracos agrupados. E se tratando do Bob Esponja, não é muito difícil Muito bom, deduzir que o Gold. paciente zero dessa infecção seria o próprio Bob Esponja. Ele é Caralho. naturalmente lotado de buracos. Na série, a gente vê Será? ele indo de uma esponja normal pra essa criatura cheia de Ué, não furos. mudou nada? E é dito na série que ele é o paciente zero. E enquanto ele tava no ápice da sua infecção, ninguém quis ficar perto dele por nojo. A única pessoa que cuidou dele e deixou ele dentro da sua casa O Bob fica maluco vigiando a cidade, kkk. Então, é isso mesmo. Que eu lembrava, ele fica tipo. O cara virou um ditador na cidade. foi o Patrick. E no dia Só porque seguinte, ganhou um ele cargo na. Só porque ganhou um cargo da segunda havia se Puff. tornado o paciente número 1 do vírus da tripofobia. Caralho, Naquele paciente vídeo eu número teorizei 1? que muito provavelmente depois de ter cuidado do Bob Esponja, o Patrick continuou vivendo seu dia normalmente, cumprimentando e interagindo com os outros moradores da fina do biquíni. E com isso a gente chega no terceiro dia da infecção. Dentro da casa da Sandy, o Larry Lagosta e o Lula Molusco estão se abrigando, enquanto a própria tenta buscar por uma cura. E no fim daquele dia, uma horda acaba destruindo a casa da Sandy. E nisso eles se separam. O Larry Lagosta começa a vagar por aí enquanto derrota as criaturas. E o Lula revela que Aqui é só o havia resumo, de né? lata pra lutar. Contra quem? Patrick e seu siriguejo, que estavam infectados. Nessa cena a gente vai passar a entender o porquê que os infectados eram tão hostis. Isso acontecia porque o Bob Esponja, que era o paciente zero, tinha um certo controle dos infectados, funcionando mais ou menos como uma mente colmeia. E a ordem que era passada pra todos os infectados era infectem mais. E o objetivo bom, desse RPG, já chamado vi era esse eles se vídeo, tornarem já uma vi o seu vídeo criatura anterior. gigante que dominaria Vale dar o mar. resumo. Na ponta do lápis, esses são os acontecimentos principais da primeira temporada. O Obrigado, resto que eu obrigado. precisar pontuar, eu vou pontuando conforme a necessidade, beleza? Beleza. No final da primeira temporada, precisar Por que o Hip é emo, né? Ele tá muito emo nesse vídeo, tá ligado? Ele tá tipo, meio que. Cara, ele tá com uma franja enorme, velho, na frente do olho dele, né? Pra nem enxergar. Não dá pra nem ter contato visual com ele. eu vou pontuando conforme a necessidade, beleza? Beleza. No final da primeira temporada, Nico é a mente colmeia. Sandy, Pra quem não sabe, a gente sabe é uma colmeia, velho. A gente. o Lula Molusco e o Plankton estavam se juntando com Ele os demais sempre foi. Que isso, nem eu sou tão emo assim. sobreviventes. Eles estavam fazendo isso porque, como o Bob Esponja Olha. Colmeia tava chamando os infectados pra casa dele, existia uma horda de infectados vindo. E com isso, os sobreviventes precisavam se esconder. E bom, na primeira temporada, a gente ficou sabendo que algumas versões alternativas do Bob Esponja prenderam Netuno, o rei dos mares. No caso, essa gangue estava sendo comandada pelo Rabisco, que inicialmente estava fazendo tudo aquilo como uma revolta. Isso porque o Netuno, mesmo sendo o deus daquela galera, não estava fazendo nada pra ajudar. Com isso, o Rabisco arquitetou a queda do trono de
Netuno. E é aí que as variantes do Bob Esponja entram. Elas ajudaram ele a prender o Netuno. Só que aí que tá. Mesmo com o Netuno preso, o Rabisco continuou prendendo os civis da Fenda do Biquíni. E lembra que eu citei que o Larry Lagosta tinha deixado o Lula Molusco e a Sandy? O Rabisco prendeu ele também. E no primeiro episódio da segunda temporada, a gente começa a entender Obrigado. Agora, depois de 4 minutos aí, gente, agora vamos pra segunda o que temporada. tá acontecendo. Esse episódio começa na temida Fenda da Pedra. No desenho, Olha, o Tomei acabou de citar isso. Caralho. a Fenda da Pedra é equivalente Agora fudeu, velho. Se ele já tinha medo antes da Fenda da Pedra, agora ele vai tremer mais ainda. Agora que é a versão terror de verdade. a Fossa das Marianas da vida real, o local mais profundo no mar registrado pela ciência. E bom, o vírus da Um dia eu vou fazer uma live indo até as Foz da Marianas. Aí você me pergunta qual se é a Foz da Marianas da internet ou da vida real. E vou deixar essa questão no ar. tripofobia já Tá tudo conectado. Exato, mano. chegou Sempre lá. esteve conectado. No desenho do Bob Esponja só existe As uma peças estão todas no lugar certo. forma de ir da Fenda da Pedra pra Fenda do Ele já viu certeza, será, velho? Será que ele já viu? Será que ele tá se fingindo aqui que não que não assistiu o canal inteiro do Hip? Biquíni. E no caso é por um Vejo sim essa porra. ônibus. Pois bem, esse episódio começa com um ônibus caído e o seu motorista tá tentando sobreviver de todas as formas que ele pode. Mas o seu esforço foi em vão, uma vez que ele é engolido por uma criatura que parece muito o Bubble Bass. Na primeira temporada, o Bubble Bass tava sendo Não, ainda ele não aprendeu o nome do cara, né? Ele tipo passou anos e ele ainda não aprendeu o nome do cara, velho. É o Linguini, não é um bagulho assim o nome dele? Como que eu pesquiso isso, né? Bob Esponja. Bob Esponja. Episódio crítico. Nossa, tem esse aqui também, né? Episódio não sei escrever Picles, assim, né? Plicles, talvez. Como escreve Picles? Aqui, ó. Obrigado. Aqui, ó. Qual que é o nome dele? Nossa, é muito suspeito entrar nesse site, viu? Ele acorda e usa aqui para ligar. Seria. Trai. Mano, roubá-lo, velho. Não é tão... Nossa, é um nome muito fácil de falar, velho. Ele só... mais fácil que Black, sei lá como que é o nome dele em inglês. cais do Rabisco. Cara, só sei que ele. Só sei que ele era arco-inimigo do Bob Esponja. Roubá-lo. Teria ele sido infectado? Talvez. Essa criatura que engole o motorista. Ele era meio inimigo do Bob Esponja. E não, eu ainda não E sei meu. o nome dele em português. Depois dessa triste ida, a gente vai ver como Caralho, o ó, que isso? Falei dele. Falei dele não saber o nome e ele respondeu eu. Abrasivo tem Pô, que tratado isso? seus prisioneiros. O Abrasivo faz parte da tropa do Rabisco, e ele tem preso o Netuno e o Larry Lagosta. Como eles prenderam o Larry Lagosta sem motivo aparente, isso me faz crer que eles têm prendido qualquer um. Praticamente um toque de recolher. Com esse Tá tudo vídeo, fica conectado, acho que ele tá vendo a live. claro que essa prisão deles Ele tá vendo a live e respondendo mudando o vídeo dele pra responder eu. fica na Fenda da Pedra. E qual prisioneiro que a gente tá indo ver afinal? Simplesmente o próprio Netuno. E nessa cena o Abrasivo vai humilhar o Netuno. Ele tira sarro do fato de que o Netuno, o majestoso rei dos mares, foi derrotado Certeza. por personagens secundários. Abre aspas. Parece que você perdeu seu reino. Você está preso e humilhado, fadado apenas a ouvir, nunca falar. Esse diálogo me deixou meio curioso sobre como o Netuno tá preso. Quer dizer, ele ainda tem os seus poderes, certo? Quando a história nos mostra Netuno, dá pra ver claramente que ele tá sem a sua coroa de ostra e sem o seu tridente. Então, pelo fato dele tá sem isso, a gente pode assumir que ele tá sem poderes. E eu adorei como a série deixou isso subjetivo. Sem jogar. Eu adorei como a série fez isso, fez o mínimo. Que não é fazer um diálogo expositivo. Isso na nossa cara. Ainda tem 2 pontos sobre essa Vamos combinar, né, também, né? Vou dar um ponto. Dado que essas obras, essas porra aí de terror geralmente fazem tudo expositivo, é tudo jogado na sua cara, é tudo comido pra você. Acho que ele fica impressionado quando ele faz o mínimo. cena que eu preciso frisar. Muito cult. Pra quem já viu o Bob Esponja, mais especificamente o episódio em que o abrasivo aparece, Muito sabe que o cult. abrasivo é somente o lado verde da esponja. Então quer dizer que atrás desse Abrasino?
Não Brasil, lembrava tem um Bob desse Esponja? nome. Sim, a gente consegue ver Eu lembro desse episódio, mas não lembrava que chamava assim. que ele tá ali. E que ele tá com uma fita na boca ou algo do tipo. E uma coisa que eu não pontuei na parte 1 desse vídeo é que esse lado abrasivo que a gente vê em SpongeBob Abrasivo. Pandemic não é o Bob Esponja como a gente vê na série. Até porque o Bob tá infectado. Esse abrasivo que a gente vê em SpongeBob Pandemic é o lado verde do primo do Bob Esponja, o Stanley Calça Quadrada. E bom, o seu lado normal tá ali com ele, preso. E o segundo ou terceiro ponto que eu preciso pontuar, eu já esqueci, é esse Netuno que a gente tá vendo. O Stanley. Esse cara, eu não lembro. Eu lembro que ele é insuportável, ninguém gosta dele. Não é o Netuno Esse P do Abrasivo é muito merda, PQP. Eu lembro de ser meio merda, até da época eu não gostei muito dele. careca, é o Desde quando criança. Nossa, esse ter aí é um. É um. O que tá escrito ali? É um FDP. Chato pra caralho. É, eu lembro que ele é outro chatão. Netuno. No seriado do Bob Esponja, a gente tem dois Netunos por algum motivo. E É, tem essa lore aí. esse Netuno que a gente tá vendo preso é esse Netuno aqui, que até humilha o Bob Esponja num episódio onde os dois tinham que fazer hambúrgueres. No final desse episódio, a gente pode ver que o Netuno e a sua cela estão sendo vigiados por uma vidente, Amando de Triton, o filho de Netuno. Abre aspas, eu vou salvar você, pai. Fecha aspas. Não muito longe dali, a gente vai ver como outros dois personagens estão lidando com a infecção. Mexilhãozinho tá com uma arma, falando Que isso? Shed demais. Que isso? É nóis. Esse EP é pica. Esse é pica. sobre como o passado foi bom, junto do Homem-Sereia, que já tá no Isso. estágio avançado de infecção. Eu quis enfatizar É filho do Netuno, é o filho dele. Ele tem um filho. que o Homem-Sereia tá no Que estágio ele tem um episódio que ele vai no tal Siri Cascudo e Siri Cascudo. Tem esse episódio aí do Netuno. avançado de infecção. Que o Netuno faz vários hambúrgueres sem alma e o Bob faz um com carinho. É, exato. Esse episódio é da hora, velho. É muito da hora esse episódio. Você fica meio impressionado com o Bob Esponja, tá ligado? Você fica, caralho, velho. Então nunca foi técnica, sempre foi amor. Porque o Mexilhãozinho Cara, também que foda. Mano. É, né? Bob Esponja fazendo hambúrguer. Faz. Faz muito mais que desenho atual. Um episódio sobre hambúrgueres do Bob Esponja faz mais que Steve o universo inteiro. Toma essa. tá infectado. A diferença é que ele ainda tá O Mortal vs um Deus, o God of War. É, pior que é meio God of War diferente do mesmo, seu né? amigo. E nessa casa onde os dois estão, o Quando o God of War vai passar parte da mitologia aquática, sei lá. Sei lá como botar isso. Mexilhãozinho dá um fim em tudo. Tem uma coisa nesse episódio do Homem-Sereia e do Mexilhãozinho que eu fiquei um tanto quanto intrigado e pensativo. Eu acredito que você já Netuno, mano, agora eu fiquei pensando, Netuno é de qual mitologia? Da onde vem Netuno? Netuno. Será que agora eu posso. Acho que agora eu posso saber disso. Netuno. Onde? É da Roma? É da Roma? É Roma. Netuno é um deus romano do mar das fontes da água, é romano. Irmão de Júpiter e Platão. Eu não manjo de mitologia romana. Nem um pouco. Meu conhecimento sobre mitologias é baixíssimo. devem ter visto a aparição dos dois no desenho, certo? Pois bem, esses dois personagens são humanos. Dois humanos infectados com o vírus da tripofobia. Então quer dizer que esse vírus É mesmo que a grega só muda os nomes. Nossa, as pessoas estavam com criatividade nessa época pra criar deuses. consegue atacar humanos. Meus amigos, isso dá muito Com poucas diferenças. Imagina. Existe fazer você mesmo? Mano, por que tá com. Poxa, por que tá com esse bagulho, velho? Cadê meu adblock? Onde fica o adblock aqui? Bloquear anúncio, vai. Eu também vou bloquear anúncio. Quando eu mandei parar? Tá ficando louco, porra. SpongeBob Pandemic, Ah. na minha opinião, Mas pelo menos a gente vai ver sem anúncio agora. no desenho, certo? Pois bem, esses dois personagens são humanos. Dois humanos infectados com o vírus da tripofobia. Então quer dizer que esse A vírus gente, pior que a gente voltou no lugar certinho. consegue atacar humanos. Meus amigos, isso dá muito pano.
Tem pouco. Fudeu, ataca o mano, vai atacar nós. Vai atacar nós. Fudeu pra nós, né? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Oi? Próximo episódio. Lá na primeira Hã? temporada, uma coisa ficou em Que aberto foi isso? e, meu Deus, eu não sabia que uma teoria minha e deixar uma coisa em aberto ia fazer a galera se questionar tanto Que é o essa? que Fudeu? significa Personagem secreto? Yuma Tommy. Na primeira temporada, enquanto infectado, com um pingo de sanidade que ele ainda tinha, o Patrick Personagem se lembra secreto? que algumas horas antes do Bob Esponja se tornar Conceito aquela puro, criatura, então. ele havia comido algo que a Sandy deu pra ele. Algo que a própria Sandy chamou de Yuma Tommy. Quando ele se lembra disso e liga os pontos, ele assume que a pessoa por trás de toda essa infecção é a Sandy. E o pior de tudo é que nem Que nova ela personagem sabe secreto, que ela é a velho. causadora de tudo É tipo no isso. Mortal Quando o Kombat Patrick se que liga você faz uma disso, ele sequencial tenta SARS, atacar você ativa o Sandy, mas sem Reptile. sucesso. E É tipo bom, isso que nessa aconteceu segunda agora. temporada, a gente tem um episódio único Você vê, pra os, explorar. se você vê os 2 vídeos seguidos, aparece essa cena aí da. Essa cena adicional, velho. O que exatamente aconteceu naquele dia? Aquele era pra ser um dia normal. Bob Esponja acordou, escovou os dentes e ele sai de casa se questionando: será que existe algo que pode estragar esse belo dia? Nessa exata hora, ele dá de cara com a Sandy, que tava perguntando se ele toparia ser cobaia de algo que ela criou. Logo após esse diálogo, ela deve ter convidado o Patrick pra ir junto, como a gente viu lá na primeira temporada. E como vocês devem E lembrar, como o o Shed. É claro, né? Que o Shed Patrick ignorou. Que ignorou a Lacrola fêmea e o Gunner esponja e ficou ali no canto dele, olhando pro céu, enqu- enquanto farmava a áurea. que negou. Somente o Bob Esponja foi botado de frente Pobre com o Bob. experimento. E aqui Foi a gente vai Gunnar ter mais e uma deu parada errado. que vai dar um nó na nossa cabeça. Vamos lá. Nessa cena que ela mostra o que o Bob vai provar, ela cita que essa coisa que ela criou é uma junção que ela fez do Krabby Patty, que é o próprio hambúrguer que compõe o hambúrguer de Siri. Ela juntou isso com algo que ela chama de chum. E a junção dessas duas coisas deu origem ao Yuma Tommy. Agora, vamos lá. O que é chum? O que é o Chan? Caralho, como que é aquilo lá mesmo? Eu sei o que é Chan. É um bagulho de isca, tá ligado? É um bagulho de caçar peixe. Como chama isso, cacete? Ele vai De explicar, né? coração, eu perdi mais de uma hora tentando descobrir o que Não, era bagulho de isso pra caçar conseguir dar um peixe. ponto final nesse vídeo. E meus amigos, eu acho que eu consegui. De primeira, eu cheguei a Chan, que de primeira significa cara. Como eu tava traduzindo algo Chan do russo certinho. numa fonte pixelada, a tradução tava flutuando muito. Até que eu cheguei em Chum. E essa troca de uma letra me ajudou muito. Isso porque quando eu li Chum com U, de primeira eu associei a Chum Bucket. A casa do Isso. Plankton. Por conta da dublagem brasileira de Bob Esponja, tu deve deduzir É Chum verdade, Bucket é pra Chum balde de Bucket. lixo. Só que isso é uma brasileirada. Pra tradução disso aqui ser balde de lixo, o seu nome deveria ser Junk Bucket e não Chum Bucket. E honestamente, eu nem culpo o estúdio de dublagem. Se tá difícil pra mim em 2024 descobrir com clareza o que é Chum, imagina há 20 anos atrás. Mas eu consegui resolver essa questão. Chum se traduz pra amigo, certo? Chum Bucket então é balde de amigos. Isso faz sentido? Faz. Nos Estados Unidos. Chum Bucket é uma gíria de pescador, um balde de amigos. Os Chum Buckets são baldes cheios de bait fish, e esses bait fish são usados para pescar peixes maiores. Por isso, bait fish, peixes de mentira. E por isso, balde de amigos. Afinal, esses amigos vão ajudar os pescadores a pescarem peixes maiores. Os bait fish não são exatamente uma raça. Afinal, Isso que eu tava imaginando, que eu tava lembrando mesmo. É um balde. Lembrei como um balde de isca. Não lembrava exatamente que era um peixe. qualquer peixe de porte pequeno Bob é um Canibal, bait fish. pobre Então tu Bob. pode encontrar O balde de lixo sempre pro canibal, né? É que uma lore não explorada no Bob Esponja, né? É uma lore não literal ali, mas dá pra saber todo mundo ali meio canibal, naquela fenda ali do biquíni. mais de uma espécie Eu abri a parte do mau gasto, ficam vendo o vídeo de aí. peixe servindo de isca, de bait. Duas espécies famosas que são usadas como bait fish são as anchovas e as sardinhas. E bom, ambas as espécies já apareceram no desenho, ou seja, o Bob Esponja praticou O cara pegou essa porra e não o nome do peixe. Então, né, velho? Cara, é um profissionalismo que não tá dando, né? O Hip, tá ficando feio, Hip, ó. Tá ficando feio, Hip. Que isso? Que eu mande? Quer que eu faça um roteiro pra tudo? Cara, que arrogante, né? Mas se quiser eu faço, velho, um roteiro pra tu. Te ajudo no roteiro, velho. Que isso? Fudeu, agora irritei a fã do Eu Hip também. O real nem sabia o nome do roubalo, mas sabe dessa porra.
canibalismo. E se na vida real a gente tem histórias de que alguém come carne humana e se torna uma criatura esguia Não, que isso? Não, tá. Fala isso não, Jumentinho, parou. e agressiva chamada Não, Wendy, não faz, né, Jumentinho, não faz isso, Jumentinho. Desaprova essa fala aí. eu não duvidaria que se um peixe comer carne de outro, ele vire uma criatura grotesca com uma mente colmeia. Honestamente, eu não acho que os furos sejam padrão nessa infecção, mas a gente tem que lembrar que o Bob Esponja é o paciente zero. Essa infecção começou no organismo dele. Então essa coisa de aparecer vários furos nos infectados pode muito bem ser devido a isso. É, vocês viram, né, seus porra. Afinal, tá vindo do Bob Esponja, Só dá uma esponja do mar pancada, só cheia dá de leque. furos. Ainda naquele flashback, a gente pode ver o Bob Esponja comendo, e então o episódio acaba. E durante os créditos, a gente pode ouvir o mesmo mastigando. Durante o diálogo, a Sandy explica pro Bob Vamos fazer live comendo o Chan. Bora fazer live comendo o Chan. que ela fundiu Chan com Krabby Patty. No caso, ela fez uma fusão do DNA dos dois, tudo pra tentar fazer algo Ela fundiu a burgueseria com a gororoba do balde de lixo que ela e deu tripofobia em todo mundo. chama de Chan Qual que é a lógica? Não sei. comestível. E com isso fica um Léo Lins falou que é comédia, tá liberado. Léo Lins falou que tá liberado. Nem ele mesmo tem liberdade, né? Dado que ele tá preso, mas ele falou que tá liberado pra nós. Então é isso que importa. perguntando por quê. E outra coisa, ela sabia Comendo romatome. Live comendo romatome. que o Chan era carne de outro peixe? Ela sabia que ela tava prestes a praticar canibalismo? É, vai se fuder, tá ligado? O balde de lixo vem de Tchan há 1000 anos. Mano, o balde de lixo vem de Tchan, que é, né, peixe. E o siri cascudo vem de hambúrguer de siri, que é, né, carne de siri. Porra, todo mundo ali comete canibalismo, quer meter essa agora, Eu acho que sim. Isso porque na mesa onde o Bob pega o Yumatome pra comer, a gente pode ver claramente um órgão de peixe no lado esquerdo da mesa. Eu só me pergunto como é que o Bob não viu. Também me pergunto como ele comeu, afinal ele tava com um capacete de água, mas essa dúvida não é importante. Próximo vídeo. E esse vídeo vai nos provar que o criador dessa série não tá de brincadeira no quesito fanservice. Existe um episódio de Bob Esponja onde o Patrick, por ser uma estrela do mar, Nossa, mano, dá pra ver que é uma merda. Nossa, dá pra ver que é uma temporada nova, uma temporada recente, só por esse traço merda aqui. acaba Olha como- desenvolvendo diversos clones, algo que é biologicamente acontecível. E bom, um desses clones é mestre em karatê, coisa que também acontece no seriado original. Tem um episódio onde se Aí, aqui, ó, olha a diferença, olha o traço desse daqui. Esse daqui é Gold, daqui. talento pro karatê, tanto do Bob quanto do Patrick, é explorado. E nesse episódio eles O Steven falou que a carne é de vegetal. conseguem cortar qualquer coisa com uma lâmina, Mentira. utilizando somente as mãos. E bom, esse próximo episódio que a gente Steven? O que é o Steven, velho? Steve Universe? Falou? Mas ele falou na live? vai Da ver onde que ele começa falou Steve Universe? exatamente aonde a Que- primeira Ah, o Steven Hillenburg? Mas não tem episódio que, tipo, mostra a receita e tá tipo lá carne de siri, velho? Tipo, bem meio easter egg, assim, das ideias? temporada acabou. Naquele episódio, a Sandy O Steven Seagal, é ele? É o Steven Seagal, e mano, todos mandou os isso? sobreviventes estão Ah, tentando agora- se faz esconder sentido então. no balde de lixo. Isso porque tem uma horda vindo atender o chamado do seu paciente zero, o Bob Esponja. Na primeira cena, a gente vê a Sandy e o Lula Molusco tentando segurar a porta dos infectados. Mas durante essa luta, um deles agarra a cauda da Sandy e arranca fora. Com isso, eles saem correndo pra mais fundo dentro do balde de lixo. Desde a primeira temporada, o personagem Manny Ray se juntou ao grupo Manny Ray, vai te catar, da velho. Sandy. Qual que é o nome dele? Não, Manny Ray. Qual que é o nome dele, guys? Desde Qual que é o nome dele? Não lembro o nome dele, o mas personagem- Manny Ray. Manny Ray. Não, tá brincando comigo, velho. Manny Ray se juntou Homem-Raio, ó, isso, Homem-Raio. Mano, vai contrariar o Gold do criador do Bob Esponja? Não tô contrariando, só tô questionando. A carinha do Bob Santo. Do Gold. ao grupo da Ele é um. Não. Porra, Manny Ray, ó, pra. Porra.
Sandy, e ele tava junto deles dentro do balde de lixo, sendo encurralado pelos infectados. E do lado de fora, o clone do Patrick, mestre em karatê, resolveu ajudar. Esse clone consegue cortar qualquer coisa com golpes de karatê, e com isso ele vai tentar matar todos os infectados com um único golpe. Só que ele esqueceu de avisar quem tava lá dentro disso. E honestamente, eu até entendi o plano dele. Ele não ia acertar ninguém na altura que ele atingiu a estrutura. O problema é que o Rayman é bem mais alto do que qualquer personagem do desenho inteiro. Eu acho que ele perde só pro Larry Lagosta. E com isso, o golpe acabou acertando ele. Virou match, virou cartonizando agora, pô. É, mano. Que isso, horrível. Virou cartonizando, velho. Mano, tá falta ele falar, não, não é Bob Esponja, guys. É SpongeBob. Perdeu a linha, jumentinho. Ô, calmou, Pitbull. Calmou, Pitbull. E assim acaba mais um episódio. Na cena em que a gente vê eles encurralados, a gente pode ver a Sandy, o Lula Molusco, o Plankton e o Bolha Suja lá dentro. E de Que bolha suja, cadê o bolha suja nessa porra? fato, ninguém chegava na altura do Rayman, muito menos na altura onde o golpe acertou. Então realmente foi um acidente. E bom, meus amigos, é aqui que de forma muito anticlimática eu preciso falar pra vocês que o criador parou de postar episódios. Graças a Deus. Nossa. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Nossa senhora, velho. Pam, pam. Obrigado, No Deus. seu perfil do TikTok, ele disse que estava muito cansado mentalmente por conta dos estudos e problemas na vida pessoal. E ele também fala que por conta das pessoas estarem impedindo muito a continuação dessa série, isso estava deixando ele ansioso e nervoso. E com Good isso, End? Tivemos um Good End? ele decidiu parar. SpongeBob Pandemic acabou. Mas ele não parou de fazer séries. Nesse pronunciamento, ele se Ah, não, não. Ele não parou de fazer ia continuar séries. fazendo novas séries e séries maiores, com mais qualidade, só que no YouTube. E honestamente, eu entendo ele. Se eu, que não sou criador dessa série, recebi diversos comentários pedindo uma continuação, imagina o criador. Quando botam expectativa em ti, ou algo que tu criou, aquilo deixa de ser teu. Aquilo se torna o que as pessoas querem e esperam ver. Então eu super entendo e respeito ele. E espero que vocês também respeitem a criação indie de My Sherrick. Infelizmente, Não, todo respeito, não vou respeitar uma AU de Bob Esponja, velho. a gente não Todo respeito. vai saber o que o Triton ia fazer pra libertar o seu pai, o Netuno. A gente não vai saber se a Sandy vai descobrir uma cura e muito O criador dessa bomba AU foi, foi Gunnar. Não, ele não foi Gunnar, ele foi o Gold, tá ligado? Ele foi pro caminho do bem, ele desistiu de fazer esse negócio. menos como essa Ô criador, vai, o criador, olha nos meus olhos. Você pode ter mais ideia boa, vai, cria outros bagulho, tá ligado? Vai, não foca em AU. Pô, o cara é russo, né? Não vai me entender, né? Eu não sei falar russo, eu sei falar uma frase. Yatebra leblu. Se você tá vendo isso, criador russo, acho que você entendeu o que essa frase quer dizer. E é isso mesmo, mano, tá ligado? Falei de coração essa frase. Reparou a ver de volta. Queria Pokémon de AU, história tá iria maluco, acabar. vai Mas eu pra acho que casa. o mínimo que a gente deve pro mais Sherrick é respeito e não perguntas. No mais é isso. Teorizem aqui comigo a respeito do Yuma Tone. Acha que a minha interpretação tá errada ou não? Me conta aí. Não se esqueçam de se inscrever. Sei lá, né? Acho que tá bom, né? Tá boa essa interpretação sua. Hein? E é isso, né? SpongeBob Pandem, segunda temporada, finalizado.